bem-vindos à nossa primeira aula do curso de empreendedorismo da oficina de investidores. Bom, essa aula é uma aula que foi pensada para te ajudar numa coisa que pouca gente fala, que é tão importante quando a gente começa a empreender, que é saber o que a gente quer e quem a gente é, né? É muito importante essa avaliação prévia, porque ela vai te ajudar a alinhar as expectativas e a buscar aquilo que realmente é importante para ti. Porque não existe uma fórmula mágica do que é importante e do que é essencial para cada pessoa. Cada pessoa vai pensar isso de uma maneira diferente. E é por isso que essa aula é tão importante, porque ela vai te trazer um momento de reflexão antes de tu começar realmente a botar a mão na massa e começar a vender realmente o teu produto ou prestar o teu serviço. E essa aula é uma aula de mindset e autoconhecimento. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que é sucesso para ti? Eu fiz um curso no início do ano sobre planejamento e a pessoa que ministrou o curso me fez essa pergunta. E eu fiquei assim, tá, mas o que isso tem a ver com empreender, né? E aí ela foi me explicando, que é o que eu vou explicar aqui para vocês também, e eu vi como essa parte era tão importante antes da gente empreender. Por quê? Porque, como eu falei antes, nem todo mundo quer a mesma coisa. Nem todo mundo quer um emprego numa multinacional, nem todo mundo quer ganhar R$ 1 milhão, às vezes, se isso significar ter que abrir mão de tempo com a família, por exemplo, ou tu não poder ter alguma experiência que tu tem vontade, né? A gente é a geração, nós millennials, né? Agora estamos nessa briga na internet de gerações, mas a geração, nós que temos menos de 30 anos, somos a geração da experiência. O que tu busca de experiência na tua vida? O que tu quer criar na tua vida? O que tu almeja realmente, né? E isso é muito importante pensar previamente, por quê? Porque daí tu não vai entrar naqueles caminhos que vão te levar para aquilo que tu não quer, né? Então, a gente busca, por exemplo, eu quero viajar, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ter tempo para fazer exercício físico, para fazer um curso. Se tu se dedicar inteiramente ao teu trabalho, tu não vai conseguir fazer isso. Porém, se tu não se dedicar o suficiente ao teu trabalho, tu não vai ter dinheiro para fazer isso. Então, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio para que tu consiga atingir as coisas que tu realmente almeja. Baseado nisso, é importante tu pensar quantas horas por dia tu pretende se dedicar ao teu negócio. Tem pessoas que se dedicam mais horas e trabalham menos dias na semana, né? Então, como eu tenho um emprego ainda, eu vou trabalhar no final de semana 8 horas, sábado e domingo, e daí dia de semana eu vou trabalhar 3 horas no meu emprego, no meu empreendimento, porque eu ainda tenho um emprego CLT ao qual eu tenho que comparecer. Ou vai depender muito da tua situação. Ou como eu tenho um filho, então, eu não posso me dedicar 12 horas ao trabalho, porque eu tenho um filho pequeno, ele precisa de mim, e eu não quero isso. Eu definitivamente não quero isso. Então, eu tenho que me ajustar. E eu entendo. E é importante tu ajustar as expectativas. Se tu se dedicar menos tempo, mas um tempo bem focado, pode ser que tu tenha mais resultado do que uma pessoa que se dedica muito tempo, mas não tem tanto foco, né? E essas perguntas são muito importantes para que tu ajuste o foco também. E tu foque naquilo que é realmente importante para ti. Então, tu vai colocar lá no teu planejamento quantas horas tu pretende trabalhar por dia, quantos dias tu pretende se dedicar, certo? Vou trabalhar no domingo? Não vou trabalhar feriado? Não vou. Eu, por exemplo, trabalho aos feriados. Para mim, feriado e nada é a mesma coisa, né? Para mim, não faz grande diferença. Mas aos domingos eu prefiro não trabalhar e me dedicar a dar atenção ao meu filho. E tu vai determinar isso previamente. Porque agora, quem é o patrão é tu. E é importante que tu tenha essas regras para que tu tenha também um descanso de qualidade. E tendo esse descanso de qualidade, tu vai conseguir ter mais sucesso, certo? Porque o tempo ocioso, ele também é muito importante, né?
E a última pergunta que eu quero te fazer é: como o teu negócio pretende impactar na sociedade? Só vender uma coisa por vender uma coisa não vai te trazer aquela satisfação pessoal de saber que tu está ajudando alguém em algum sentido. Ah, Jéssica, mas eu gosto de beleza, eu gosto de maquiagem. Isso não ajuda a sociedade. Ajuda sim, tu vende autoestima. Imagina que satisfação tu atender uma noiva no dia dela, uma formanda, né? Que ela quer ficar bonita, ela quer fazer uma sessão de fotos, que ela vai lembrar para sempre daquele dia com autoestima e cuidado. Jéssica, mas eu quero só vender eletrônicos, eu não estou muito focada nisso. Sim, mas aí tu vai trazer facilidade para o dia das pessoas, porque os eletrônicos nos trazem essa facilidade, que eu estou gravando essa aula no meu computador, no meu celular, usando um fone, então eu tô usando todo um aparato aqui para que essa aula seja transmitida com qualidade. Então tu tá trazendo alguma coisa boa para a sociedade. E isso é bem importante tu pensar. O que eu quero trazer de bom para a sociedade? Qual é qual é o impacto positivo que eu quero trazer? Porque isso também vai dar mais sentido ao teu negócio. Porque eu sinto que quem faz por fazer, eu vou fazer só por fazer, não tem tanto resultado do que aquela pessoa que coloca ali realmente a alma e o propósito naquilo que ela está fazendo. Certo? Por que a gente busca empreender, então, né? A gente busca empreender primeiro por necessidade. A gente sabe que a gente está passando por um momento econômico mundial muito complicado e a gente não tem, às vezes a gente não tem essa estabilidade do emprego, como nas gerações anteriores tiveram, que, por exemplo, o meu avô, ele começou no emprego e ele só foi sair desse emprego 20 anos depois. Por quê? Porque o emprego era fácil. Eu moro numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, e aqui o meu avô conta que passavam carros de som pedindo para as pessoas trabalhar. Carros de som, você consegue imaginar isso? E tu não precisava ter experiência nenhuma, era só tu chegar lá na fábrica com a tua carteira de trabalho que eles te admitiam. A gente não está nesse momento, infelizmente. A gente tem aí uma escassez de trabalho, a gente sabe disso. E muitas pessoas, né, estão buscando empreender por necessidade. É ruim empreender por necessidade? Não. Claro que quando tu faz aquilo do teu propósito, é melhor, né? Mas muitas vezes é necessário. Né? Então a gente está buscando a estabilidade financeira que o emprego CLT não nos proporciona mais. Então a gente quer essa estabilidade financeira. Só que para a gente ter resultado financeiro, a gente tem que sentar, fazer um curso como esse, fazer um planejamento, uma organização, né? Tentar atingir o mercado, achar no mercado nosso diferencial. Na próxima aula eu vou falar sobre público-alvo e concorrência, eu vou falar bastante sobre a questão do diferencial. Então a gente precisa, para atingir essa estabilidade de planejamento, organização e gestão financeira. Bom, a gente também busca liberdade física, né? A CLT tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens também, e uma delas é essa questão de ter que estar cumprindo sempre um horário. Em função disso, tu não pode se dedicar a outras coisas, às vezes tu não está tendo um dia produtivo, às vezes tu tem algum outro compromisso que te exige, e tu acaba não conseguindo cumpri-lo, porque tu tem que estar ali cumprindo aquela carga horária, né? Então, a liberdade física, ela vai ser bem maior quando a gente empreende, e isso também é uma busca que a gente tem enquanto é uma geração mais jovem, de ter essa liberdade de poder fazer as coisas conforme a nossa necessidade e não conforme a necessidade da empresa, né? E o que eu quero falar aqui muitas pessoas plantam o empreendedorismo como se fosse uma maravilha, mas não é. Não espere resultados rápidos, tá? Tu vai plantar, 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 e vai demorar um tempo para ser a hora de colher, tá? Então, não espera resultados rápidos, pode ser que demore, principalmente não estou te jogando um balde de água fria, né? Mas estou alinhando as suas expectativas para que tu saiba.
que algumas coisas que tu for fazer vão demandar mais tempo, vão demandar mais coragem, vão demandar mais esforço, mas se mantenha firme se é realmente este o teu propósito, porque tu vai ter todos esses benefícios que eu já falei. Então, pensando nisso, é importante que tu entenda, pensando nessa coisa de alinhar as expectativas, que tu entenda a ti mesmo. Então, quais são as coisas que tu é muito bom? Ai, Jéssica, eu falo muito bem, eu sei escrever, eu domino as redes sociais, isso aí é comigo mesmo. Se é para fazer vídeo, eu já ligo a câmera e já saio, sou muito bom nisso. Ótimo, isso vai ser muito importante para ti, né? Quais são os pontos que tu precisa melhorar? Ah, eu sou ruim no financeiro. Organização não é comigo. Planejamento, então coloca lá os teus pontos positivos e os teus pontos a melhorar, né? Porque tu vai cruzar estes dados e vai começar a trabalhar os pontos a melhorar. Vai começar a focar nisso para que, quando tu comece realmente a empreender, pelo menos aqueles pontos que tu não tem tanta vantagem, que tu não é tão bom, tu consiga minimizar um pouco, até que seja a hora de tu conseguir contratar alguém, né? Então, como eu falei, eu não sou tão bom no financeiro, então eu vou fazer um curso financeiro, eu vou seguir alguém que seja bom nisso, eu vou fazer uma consultoria, eu vou fazer um planejamento prévio, vou buscar aprender, já que eu não tenho nenhum domínio sobre isso, para que quando eu comece, pelo menos eu consiga meio que me fugiu a palavra, que eu consiga minimizar esse tipo de problema até que eu consiga contratar outra pessoa. Então, esse início é momento de investir em conhecimento. Tanto conhecimento interno, como é esse que a gente está falando, tanto nesse período de autoconhecimento, quanto conhecimento externo, né? Para que tu possa, quando tu começar mesmo, aí eu fiz lá o meu produto, eu coloquei o meu serviço à venda, agora eu tô bem preparado e planejado, e já tô bem munido de conhecimento. Eu fiz um curso semana passada e eu achei muito legal o que o instrutor do curso falou. O conhecimento é como se fosse o teu cinto de ferramentas, né? Então, à medida que tu tem um problema, tu vai sacando aquelas ferramentas, né? Então, quanto mais ferramentas tu tem, mais problemas tu consegue resolver. Muitas vezes tu não vai conseguir resolver o problema sozinho. E isso também é uma coisa bem importante para a gente que empreende, que é baixar a bola, às vezes dizer assim, não, realmente, eu vou precisar de ajuda. Se tu quiser ir mais longe, tu vai precisar de mais conhecimento e pessoas para te ajudar. Porque nenhuma grande empresa se faz só, né? A gente precisa de profissionais para que nos auxiliem. E às vezes é contratando uma consultoria, às vezes é fazendo um curso, às vezes é perguntando, né? Aproveitando aí, de repente, alguma live, porque querendo ou não, tem muito conhecimento pago bom e tem muito conhecimento gratuito bom também. Tá, Jéssica, pensei em tudo isso aí que tu falou. Como é que eu começo? A primeira coisa que tu tem que fazer é um plano de negócios. Eu vou ensinar lá na aula número 3 como fazer um plano de negócios, tá? Não vou me aprofundar muito, porque, como eu falei lá no início, o plano de negócios, ele daria um curso inteiro. De repente, se vocês quiserem, a gente faz um curso sobre plano de negócios. Ele daria um curso inteiro. Mas eu vou te ensinar as bases do plano de negócios. O que é esse tal desse plano de negócios? Ele é um documento onde tu vai ter um passo a passo de tudo que tu tem que fazer, tudo que tu tem que colocar, tá? E esse passo a passo, ele vai trazer clareza e planejamento para ti. E como ele já segue uma ordem pré-definida, vai ser muito mais fácil de tu organizar as informações. Porque eu sei que muitas vezes as informações ficam perdidas. Mas eu queria fazer isso sim, sabe? Mas quem vai ser meu fornecedor? E as informações ficam espalhadas, né? E ele não, ele junta tudo num documento só para facilitar. A segunda coisa que eu vou dizer para vocês é: tenha uma reserva de emergência pessoal. O que é reserva de emergência, Jéssica? Reserva de emergência são 6 a 12 meses do teu custo de vida básico para que tu possa esperar o teu negócio dar resultado
para começar realmente a empreender. Eu sei que nem sempre é possível que vocês façam isso, mas se vocês puderem fazer, é muito importante. Porque às vezes pode ser que o teu negócio, pode ser que bombe, mas pode ser que o teu negócio demore um pouco de tempo para andar. E aí tu não vai ficar nesse desespero. Eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Tu já vai ter ali na manga o teu dinheiro para cobrir as tuas despesas pessoais. Como que tu calcula esse valor? Tu vai somar tudo que é essencial para te viver. Alimentação, água, luz, internet. Eu digo internet porque não tem como trabalhar hoje em dia sem internet, né? Vamos ser bem sinceros. Tudo que é essencial, tá? Tu vai somar todos esses valores e vai multiplicar por 6. Esse é o valor que tu tem que ter na tua reserva de emergência, pessoal. É bem, bem, bem importante que tu tenha esse valor. E se hoje tu não tem, eu espero que em breve tu tenha, porque ele é muito importante. A terceira, opa, a terceira coisa que eu quero falar é invista com calma, tá? Não pega todo o dinheiro que tu separou para empreender e compra lá um produto X e começa a revender, porque pode ser que esse produto X não seja aquele produto X que teu público está querendo, né? E muitas vezes, estou falando isso porque trabalhei muitos anos no comércio. E quando eu digo muitos anos, é muitos anos. Eu trabalhei 8 anos no comércio. Não. E ao total, trabalhei uns 12 anos vendendo. Nem sempre aquilo que a gente acha que o cliente quer é aquilo que ele realmente quer. E às vezes, só depois que tu tá lá vendendo é que tu vê. Nossa, mas eu comprei isso aqui um monte, ninguém quis. Isso aqui que eu achei tão sem gracinha, todo mundo comprou. Acontece muito, tá? E pode demorar um tempo para que tu perceba quais são as reais necessidades do teu público, qual o real gosto dele. Eventualmente tu vai achar, vou dar o exemplo de alguém que vende joias, né? Às vezes a gente acha que a mulherada vai gostar daquele brinco cheio de brilho, assim, muito luxuoso, e o que tá vendendo é aquela coisinha mais simples, mais delicada. Então, é importante que tu perceba o teu público, e pode ser que isso demore, e por isso que é importante investir com calma. Além disso, quando tu investe com calma, tu tem um estoque menor, agora falando eventualmente das pessoas que vendem, dos comércios, tu pode usar o gatilho da escassez com muito mais facilidade, porque quando tu vira e diz assim, ó, eu só tenho X unidades desse produto, só vai ter X mesmo. Então, tu vai utilizar o gatilho da escassez com mais propriedade, vamos dizer assim. É muito bom. À medida que tu vai andando, tu vai percebendo o que o público gosta, o que não gosta. Então, se tu investe tudo de uma vez, pode ser que tu acabe falhando, né? A gente não consegue, as vendas, elas são uma ciência muito humana. A gente não consegue ter aí, por mais que a gente estude, ter um resultado fixo sobre elas. Não dá para saber. Né? Então, como eu falei antes, invista com calma, tenha paciência. Eu sei que às vezes a gente fica muito empolgado. Ai, meu Deus, eu quero muito fazer, eu quero muito fazer. Eu estou muito empolgada. Eu já entrei em cada fria por causa da empolgação, mas é bem importante pensar com calma. A quarta coisa que eu quero dizer é peça auxílio. Peça auxílio. Muitas vezes a gente fica aí batendo na cabeça, mas eu não consigo dominar as redes sociais. Mas eu não consigo, não estou conseguindo cuidar do financeiro, eu não sei que preço que eu cobro, eu estou com uma dificuldade, e eu fico batendo cabeça, fico batendo cabeça, fico batendo cabeça. Faça uma rede de networking. Não só vai te ajudar a ter um apoio emocional, realmente, como também vai te ajudar a sair de várias furadas, porque muitas pessoas estão dispostas a ajudar, não só recebendo, mas muitas pessoas estão dispostas a ajudar. Eu falo por mim mesma, estou em vários grupos de empreendedores, todo mundo que vem me perguntar alguma coisa aqui da minha área, eu respondo, se alguém vem me perguntar no direct, eu respondo também, porque eu sei que é muito difícil, muitas vezes, que a gente que é empreendedor, a gente fica sozinho, ainda mais agora que cada um no seu canto, né? Mas peça auxílio, sim, porque tem muitas pessoas dispostas a te ajudar. E como eu falei posteriormente,
quando a gente tem alguém junto, a gente caminha mais rápido. As parcerias são muito importantes, né? E por fim, eu quero dizer para vocês não romantizarem. A gente acha muitas vezes que vai ser mais fácil, que vai ser mais simples. Ah, agora eu que mando. Aí acaba deixando a, a procrastinação tomar conta, acaba não focando muito, acaba deixando as coisas meio assim, meio soltas, né? Ah, porque isso aqui é muito chato de fazer, porque isso aqui eu não gosto de fazer. E na realidade, empreender é fazer um monte de coisas chatas para depois poder fazer alguma coisa legal que a gente gosta. É basicamente a vida adulta, né? Então não romantiza, pode ser sim que tu tenha bastante dificuldades, pode ser de repente que tu perceba que não é para ti, porque a instabilidade tem um mês que tu vende um montão, tem um mês que tu não vende nada, e isso pode mexer eventualmente com o teu psicológico, né? Estou falando até por mim mesmo. Isso pode eventualmente mexer com o teu psicológico. Então não romantiza, tá? Não é 100% melhor que a CLT empreender, mas é sim uma forma de ganhar dinheiro, de ter liberdade, de ter uma renda que é muito positiva para quem tem vocação para isso. Então, pode ser muito bom, sim, como pode não ser. Não é um. Não existe uma. Não existe uma receita, tá? Não é receita de bolo. A vida profissional da gente não é receita de bolo. Pode ser que tu se sinta muito bem e pode ser que não, mas eu espero que tu se sinta muito bem. Uma coisa que eu costumo falar, que a gente que é empreendedor, a gente é patinho feio. Que nem a história do patinho feio dos cisnes. Quando a gente trabalha no CLT, a gente sente que não encaixa, sabe? Por mais que a gente tenha resultado, por mais que a gente tenha um emprego legal, a gente sente que não encaixa, não fecha, não tem uma coisa aqui no coração da gente que não encaixa. E quando a gente descobre o empreendedorismo, apesar de todos os problemas que eu falei, que vão acontecer com todo mundo, eu quero que tu saia desse curso entendendo a realidade que vai bater na tua porta, tá? Quando a gente começa a sentir, né, quando a gente começa a empreender, a gente consegue achar o nosso propósito real, a gente sente e sabe que é um cisne na realidade, que a gente era um cisne que estava no lugar errado, tá? Então, terminando aqui, o que eu fiz? Eu montei este PDF que vai para vocês e no final de cada unidade eu coloquei uma tarefinha, que é um resuminho disso que a gente conversou, mas que vai ser um roteirinho para que tu consiga fazer aquelas coisas que eu propus nessa unidade, né? Então, ele vai te proporcionar um planejamento, vai ter várias tarefinhas aqui que vão te ajudar bastante durante o processo do curso, até para fixar. Porque a gente sabe que cada pessoa aprende de um jeito, né? Então, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende fazendo. Então, eu trouxe essa tarefinha aqui que eu acho que vai ser bem legal, para que vocês consigam fixar mais as coisas que eu falei. A próxima aula vai ser sobre público-alvo e concorrência. Então, agora a gente vai. Já olhei para dentro, já olhei para mim, e agora eu vou olhar para o mercado. O que o mercado quer, o que o mercado está buscando, e como que eu vou me destacar nesse mercado. Essa vai ser a nossa próxima aula.